isso aí, vamos tratar sobre esse assunto agora, sobre namoro abusivo. Se você não sabe, como essa galera aqui não sabe o que é isso, ou tá fingindo que não sabe, aí a gente vai explicar direitinho e mostrar pra você, se você estiver passando por essa situação, o que fazer para resolver, como sair dessa situação, aquela coisa toda. A gente vai chamar uma profissional, é claro, para falar mais sobre o assunto, só quem vai participar com a gente do bate-papo também é o João Figueiredo, que tá aqui, que tá louvando a Deus, adorando conosco, e vai dar também a palavra de um homem de Deus para levar aí pro lado espiritual e bíblico, e ela leva também para esse lado psicológico, aquela coisa que a gente precisa muito de ajuda. Ela é psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental, tá bom? Que é mais? Doutora Simone Matias, pode entrar por gentileza. Tudo bom? Prazer em recebê-la novamente aqui no nosso Movimento Jovem. Pode se assentar. Prazer mais uma vez, boa tarde. Prazer é todo meu. Boa tarde, gente. Vamos dar uma pincelada, porque a gente perguntei aqui para eles se eles já tinham passado por isso. Aí ninguém respondeu. Poxa, eles estão bem. Aí perguntei se eles sabem o que é isso. Também ninguém respondeu. Então, às vezes estão pior do que a gente imagina. O que é o namoro abusivo? Pois é, eu acho que tem duas questões. Eu ouvi você falando um pouco, Gabriel. Eu acho que ainda existe a vergonha em assumir que passa-se por um namoro abusivo, e muitas vezes também é o não reconhecimento. Então, se a gente pegar a palavra abuso na tradução literal, a gente vai ver que é extrapolar direitos. Então, toda vez que o meu parceiro extrapola um direito que é meu, é um namoro abusivo, que é marcado principalmente pela violência. Então, seja ela a violência física, a violência psicológica, a violência moral, é isso que caracteriza um namoro abusivo. Muito bem, é isso aí, Carol. E além dessas características, doutora, né, que já foi apontada, que mais pode que se sobressair é a questão da violência, tem outros sinais que dá para identificar, porque às vezes o jovem, a pessoa está num relacionamento que não tem essa questão da violência, né, dita assim de cara, física, mas tem coisas ali que identificam como um relacionamento abusivo, mas ela não sabe. Como que ela pode identificar? Tem alguns sinais, algumas coisas que a gente pode ficar um pouco mais atento? Sim, sim. Coisas que realmente marcam a violência no namoro. Então, é a proibição. É quando meu parceiro, você não pode usar essa roupa, você não pode usar esse batom. Começa a proibir a pessoa de fazer coisas que ela gosta. Começa a proibir o contato com familiares, amigos. E não só isso, mas geralmente o agressor, ele acaba colocando que tudo isso é para cuidar. Então, ele coloca de uma forma com que a pessoa entende que ele está tendo uma conduta correta, né? Que é um pouco que a gente fala aí da manipulação. Então, bons indícios seriam esses. Realmente é bom ficar atento, né? Tem que ficar ligeiro, né, Marcelo? Interessante, né, professor? Doutora, e as mulheres? Será que são as que mais sofrem esse tipo de coação hoje? Então, na verdade, as mulheres, elas são mais estimuladas a denunciar a violência. Então, os homens também sofrem violência no namoro, também sofrem violência nos seus relacionamentos. Mas, por questão de ser homem, muitas vezes dá vergonha, a vergonha de dizer, eu sofro violência, apanho da minha namorada. Tem mulheres que são muito agressivas, né? Às vezes, sim, às vezes não é só na... Tem algumas dando risada aqui atrás aqui, não sei não, olha hein? aí, estão se identificando. É assim a risada. Mas os homens sofrem, é que isso não é tão notificado como é no caso das mulheres. Legal. Coisa séria, é verdade. A gente sabe disso, tem muitas pessoas, muitas... Da bem que a dona Bianca, ela é tranquila, né, pastor? Oi? Da bem que a dona Bianca, ela é tranquilaça. Claro que é. Oh, glória a Deus. Se eu falar que ela não é, meu filho, chega em casa, eu tô lascado. Aí, tá vendo? Brincadeira. Mas é verdade, uma grande verdade. Não tem sexo hoje, né? A mulher é o homem, e muitas pessoas acabam sofrendo. Essa pessoa, o agressor, como a senhora chamou, vem decorrente de um trauma, alguma coisa, ela sofreu isso na infância dos pais ou até de um professor, de alguém, e ela se tornou assim. É questão de personalidade, é questão de escolha. Como que a pessoa se torna assim abusiva? Então, nós temos um autor dentro da psicologia que ele fala que é o Bandura.
ele fala da aprendizagem social, que nada mais é do que a aprendizagem por modelagem. Ou seja, se a criança cresceu observando seus pais brigarem, né, tendo atos violentos, é muito provável que ela repita esse comportamento. Então, existe uma coisa da observação. Tem um fundo, né, da Sim. observação. Não necessariamente ter sofrido, mas uma observação mesmo. Pela observação. Ela vai na verdade, criando uma ideia favorável à violência. Então, ela passa a ter crenças de que a violência é natural, de que isso é algo comum de ser praticado. É coisa séria. Tem muitas pessoas que acabam... Interessante isso. Eu pensava já para o outro lado, que a pessoa passou por uma situação semelhante. Mas a gente vê muitos casais que crescem brigando, né? A criança cresce, o casal quebrando o pau dentro de casa e ela se torna uma criança mais agressiva, mais dessa maneira. Coisa séria mesmo. João, tem uma pergunta para fazer para ela, não? Olha, eu não pensei em nenhuma pergunta, mas enquanto a gente conversava, eu, por cuidar de jovens, por liderar jovens, eu recebo muitos casos assim, mas como eu sei, como identificar se é uma pessoa de Deus para o meu relacionamento, né? E eu não sei, de acordo com a questão científica, eu sempre aconselhei no mérito cristão, né, religioso, que a gente diz, mas eu sempre falo assim, procure alguém que ame mais Jesus do que ame você mesmo. Porque muitas vezes a gente fica procurando, eu quero alguém que me valorize, alguém que não sei o quê. E quando eu fui procurar minha namorada, eu namoro, nós namoramos faz 1 ano e 5 meses. Se eu errasse, ela ia ficar muito brava. 1 ano e 5 meses. Ó, abuso aí. Não é. Inclusive um beijo pra ela, se ela estiver assistindo. E eu sempre falei que eu sempre procurei uma menina, uma menina que amasse mais a Jesus e as coisas de Deus do que a mim, ou do que fosse mais interessado no relacionamento, porque eu acredito que essa fase do namoro é a fase onde a gente conhece a pessoa e é o tempo que você tem para falar, poxa, é isso que eu quero para minha vida, ou é isso que eu não quero. E às vezes eu percebo também que existe uma dificuldade para sair desse relacionamento abusivo. Eu acho que aí entra o papel dos pastores, dos líderes, da psicóloga, dos pais, dos amigos, talvez irmãos, primos, enfim, que aí entra uma pessoa externa geralmente. E eu queria te perguntar se isso é comum, ao procurarem pessoas assim, pessoas te procurarem com esse caso, um relacionamento abusivo, mas eu não consigo, porque eu já ouvi muito isso, mas eu não consigo, fica sem, eu amo muito ele, eu amo muito ela, mas quando tá perto é ruim, mas quando tá longe sente falta. O que fazer nessa situação? Muito bom, perfeito, João. É extremamente importante que a pessoa busque esse apoio. A gente fala que para a pessoa entrar nesse processo não é uma coisa muito fácil, nesse processo de tomada de decisão, de deixar o outro. A gente fala que existem aí as etapas para a mudança. Então, primeiro ela começa a se conscientizar de que tem algo errado naquele relacionamento. Depois, ela começa a se preparar para a ação. Então, ela começa a buscar pessoas que possam ajudar, para que então, no final, ela consiga tomar essa decisão. E o apoio de pais, líderes, vai ser fundamental, né? Isso vai motivar, né? Vai empoderar essa pessoa para essa tomada de decisão. Perfeito, isso mesmo. Exatamente. E falando dessa questão da tomada da decisão, né, a gente vê que é muito importante que exista alguém sim ajudando, porque às vezes a pessoa não consegue sozinha, né? E dentro disso, isso acontece quando a pessoa, no caso, identifica. Mas e no caso daquele jovem, né, seja menino ou menina, que ele não consegue identificar que está nesse tipo de relacionamento? É saudável que venha um pai, que venha, às vezes, um líder religioso, né, um amigo, interferir? E se sim, de que forma ele pode estar alertando, pode estar querendo ajudar de alguma forma para que a pessoa não sofra mais danos? Porque às vezes ela está sendo ali prejudicada, mas ela não percebe. Não, está tudo bem, eu gosto muito dele, eu gosto muito dela. O que pode ser feito nesse caso? Às vezes, Carol, a pessoa tem uma estima tão baixa, uma autoestima tão baixa, ou aquela crença de que, se eu largar esse namoro, eu não vou encontrar outro, que ela acaba se sujeitando nessa posição. A passividade, a vitimização é algo que contribui de forma muito direta com a violência no namoro, né? E, por outro lado, nós temos o agressor que tem um perfil manipulador. Então, aí a gente tem um casamento perfeito.
De um lado, aquela pessoa que é passiva, que acredita que não vai conseguir, e de outro lado, um manipulador. Então, as pessoas que estão no entorno, sejam os amigos, os líderes, familiares, eles podem sim, devem se aproximar dessa pessoa, né, e alertá-la, dizer para ela, olha, o que você vive é violência no namoro. Ah, mas não apanho, mas ele te proíbe ou ela te proíbe, né? Você tem se afastado dos seus familiares, você tem deixado de ir à igreja, né? Tem abandonado os seus princípios. Então, as pessoas devem sim, as pessoas próximas, se aproximar e alertar este jovem que trata-se então de um namoro abusivo. E a gente fala que é importante reconhecer os primeiros sinais, né? Reconhecer os primeiros sinais, tem que sair fora, porque a tendência é que isso se repita então no casamento. Nossa, a gente vê que é muito sério, né? Sim, muito interessante que a doutora acabou de citar, que percebendo os sinais, pequenos sinais, o certo é já tomar essa decisão e já terminar, se for a situação. Mas por que muitos não conseguem dar um ponto final nessa história? E vai prolongando, vai protelando isso, vai aumentando. Até tem situações que acabam se tornando situações muito graves, né? Ao ponto de um tirar a vida do outro, enfim. Nós já presenciamos situações como essa, de pessoas que agridem, machucam mesmo, e a pessoa fica com medo talvez de denunciar ou até mesmo terminar. Qual é o conselho que a senhora dá para uma pessoa dessa? Então, recentemente nós tivemos aquele caso, né, que veiculou bastante sobre aquela moça do Paraná, se eu não me engano. E eu estava lendo a matéria e foi por um motivo muito fútil, exato, que a briga brotou ali e acabou culminando, então, no assassinato, no falecimento dessa moça, né? Foi porque ela foi olhar o celular e aí o moço lá, o esposo, já, então, despertou fúria, né? Raiva. Então, só retomando, desculpa, você... qual foi a pergunta? Desculpa. No caso, por que a pessoa não consegue dar um basta nisso, né? Um ponto final. Porque ela, às vezes, ela tem medo, receio, ela não dá um ponto final naquilo e vai protelando. E isso a tendência é piorar. Que nem no caso dessa pessoa, Sim. que a doutora citou, talvez será que já estava acontecendo há muito tempo? Exatamente. E ela não conseguia dar um basta, né? Exatamente. Provavelmente há muito tempo, né? Os pais não tinham conhecimento. Então, muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa, ela se limita num relacionamento abusivo justamente por ter crenças, né? De que ela merece aquilo, que ela nunca vai encontrar alguém melhor. Que às vezes tem aquele pensamento, mas já faz tanto tempo que eu estou nessa relação, eu vou jogar tudo fora, vou pôr tudo a perder, né? Então eu tenho que tolerar, vou dar mais uma chance. É uma boa pessoa, só de vez em quando ele faz isso, né? Só me bate de vez em quando. É uma ótima pessoa, só me bate às vezes. Nada justifica, e é uma né? ilusão, né? Porque parece que meio que se acostuma com aquilo, né? E você vai se anulando. E, gente, isso é muito sério. Você não tem que se torna refém, né? A pessoa acaba se tornando refém daquilo. Sim. Realmente. Pastor, e aí? Coisa séria mesmo. Eu queria perguntar para a senhora, num outro ponto agora. A gente está falando de relacionamento abusivo, mas vamos colocar aqui. De repente o namorado, o casal de namorados, e de repente a moça vai sair com uma saia um pouco mais curta do que ele acha bom. Não é abuso, mas ele de repente chega e fala, troca, tal, não tá legal, não vou me sentir à vontade. Ou um decote muito fundo e ele não se sente muito à vontade de sair com ela daquela forma. Ou um estilo de roupa que ele já mostrou que não acha muito legal, ou ela fica tempo demais pendurada no celular e ele falar para ela, olha, vamos dar um pouco mais de atenção. Qual é a linha que separa o abuso da normalidade, daquilo que eu não gostaria de ver na minha namorada, ou a namorada não gostaria de ver no namorado, e pede para que seja mudado. Uma atitude, uma roupa, não entra casa de cabelo, essas outras coisas que já é personalidade, mas coisas assim que incomodariam a outra parte. Até que ponto isso é normal e a partir de que ponto isso se torna um abuso? Olha, eu acho que um dos grandes sucessos, né, uma das chaves do sucesso para o relacionamento é a compaixão. Então, que é essa capacidade de você poder olhar para o outro e entender que o outro, ele vivencia as experiências de uma maneira diferente. Então, se eu realmente amo, eu olho para o outro e entendo que o outro gosta de uma vestimenta diferente do que a minha. Eu entendo que o outro gosta de azul e não vermelho. Então, essa é a referência.
Agora, para a pessoa que está sendo pontuada, para o parceiro que está recebendo a crítica, é poder ponderar. O quanto eu amo, o quanto meu parceiro tem razão, será que o decote está muito, será que a saia está curta, ou esse tênis não combina. É ponderar, mas sem deixar infringir aquilo que é importante para si. Sem deixar com que o outro tome o seu espaço. Acho que esse é o limite. E também tem a questão da forma, né? Eu acho que você chegar e falar, puxa, vamos mudar isso, o que você acha? Eu acho que a agressividade também acaba levando um pouco mais para esse lado abusivo, né? Exatamente, a forma de se falar. É diferente de eu dizer pro meu namorado, pro meu parceiro, olha, né, aquela camiseta combina mais, você fica melhor, né? Do que eu já denigrir. Nossa, você fica feio com essa camiseta, né? Tá muito gordo, tô muito magro. Se for sair assim, sai sozinho. Exato. A minha noiva esse dia ela falou, nossa, aquela camiseta lá, você colocou, tá gordinho. Não, mas ela falou, não, amor, gordinho. Tá? Entendeu? Eu falei, não, isso é mancada. Só não, mas tá bonito, só troca ela. Só. Eu entendi aí tudo. Tem que trocar é outra coisa. Entendi. Foi carinhoso. É o que tá entrando aqui. Que isso, sua? Porque ela falou, não falou da roupa exatamente. Às vezes é a forma. Mas você é bonitinho assim, fortinho também. Obrigado. Te amo também. Queria falar com o João Figueiredo agora. Queria que você expusesse um pouco, você que trabalha também com os jovens, falasse um pouco em relação a essa situação, que muitos jovens acabam sofrendo isso e no âmbito espiritual acabam vivendo uma situação de eu vou deixar porque Deus falou no meu coração que ela é a minha prometida, Deus falou que eu vou casar com ela e eu tenho que suportar isso. E a gente sabe que existe uma... como é que eu posso dizer? Existe um erro muito grande, né? Daquele negócio de Deus me separou para ela e se ela é assim, paciência, eu tenho que morrer sofrendo com isso. E a gente sabe que não é bem por aí. Como é que você orienta o jovem? Não é bem por aí porque a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu acredito que aquilo que está fora do bom, do perfeito e agradável, mesmo que passe por momentos difíceis, isso, se estiver fora disso, não é a vontade de Deus. Não tem que ser um mar de rosa todas as vezes. Mas se for longe do que Cristo fez por nós, né, a palavra diz que para que o homem ame a mulher assim como Cristo amou a igreja, para que o homem se dê à sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo, entre escolher morrer e matar, ele preferiu morrer por nós. Então, se o seu relacionamento está fora desse padrão, onde há uma entrega e a compaixão, que é a base do relacionamento, há uma compaixão. Eu amo Cristo, por isso eu renuncio às coisas desse mundo para buscá-lo, e ele me amou tanto que ele renunciou a própria vida para me ter. Então, acho que ter essa base como referência, poxa, se é de Deus para mim, então vai ser bom, vai ser perfeito, agradável. E aquele relacionamento que é de Deus é aquele relacionamento que me aproxima a Cristo, não o que me afasta de Cristo. Aquilo que fica, não, de novo na igreja, não, você vai cantar na igreja mais uma vez, vamos sair, vamos para um não sei o quê. Cara, se isso está te afastando, sai fora, porque antes você ter Cristo e viver com Ele eternamente do céu do que ter uma má companhia que vai durar meses ou talvez alguns anos e só vai te defraudar emocionalmente. Então eu creio que a gente está falando aqui de um cuidado pós esse relacionamento, mas se você é solteiro e está nos assistindo, pense muito bem, dedique as suas forças, a sua juventude ao reino de Deus, às coisas de Deus, porque se existe uma pessoa que está interessada em se relacionar com você, é Jesus, e não tenha dúvida disso. Ele está te esperando nesse momento, e não é namoro, não é nada disso, é algo que você cativa e que é eterno. Muito bem, isso aí. Exatamente, né? E nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Então, Exatamente. Se ele prepara algo, gente, é certo, é o correto, você pode ir em paz, mas certifique de que é dele, né? E um ponto que foi comentado, você falou a respeito da compaixão, ele mencionou aqui Cristo, que é o nosso modelo, né? Que ele escolheu amar, né? Ele escolheu morrer do que matar, e assim... E a gente vê, infelizmente, subindo muitos dados de morte de mulheres, de pessoas sendo assassinadas por coisas fúteis, por coisas bobas. E a gente percebe que parece que as pessoas se sentem donas uma das outras. Não está acontecendo mais aquela empatia ou aquele amor verdadeiro. Parece que você está comigo, agora eu sou o seu dono, então tem que ser do meu jeito. Isso é muito triste.
E olhando para esse perfil de pessoa, né, a senhora como doutora, gostaria que você comentasse um pouco como que alguém talvez possa trabalhar um pouco essa personalidade. Porque talvez alguém possa estar nos assistindo e talvez tenha percebido, poxa, às vezes sou realmente um pouco abusivo com algumas pessoas, não somente no relacionamento. Às vezes eu sou muito, gosto de ficar impondo as coisas. Como que ela pode trabalhar essa personalidade para que não venha se agravar e no meio de algum momento que ela estiver um pouco mais assim, né, nervosa, fazer uma besteira? Nós temos um dado alarmante aqui no Brasil. O Brasil hoje ele está como o 5º colocado de maior violência contra as mulheres no mundo. Por dia, nós temos 12 mulheres que são vítimas da violência no relacionamento. Então, assim, são dados muito assustadores. É um tema muito importante o que nós estamos tratando aqui. E falar, poder colocar para as pessoas o que é uma relação abusiva já é algo, assim, fantástico. Hoje em dia já se falam de programas contra a violência no namoro. Agora, para a pessoa que se identifica, puxa, eu tenho um perfil mais explosivo, eu piso na bola de vez em quando. Então, é olhar para si e se perguntar, por que eu tenho essa conduta? Por que eu tenho talvez esse autoritarismo? Por que eu exijo que o outro faça aquilo que eu quero? E quando a gente reconhece, já é meio caminho andado. Então, eu tomo consciência de onde eu preciso melhorar. Aí sim vem a ação. Será que eu não preciso de uma ajuda psicológica? Eu não preciso de me aconselhar com líderes? Eu não preciso de um pai, uma mãe que converse comigo? Então, é poder assumir que tem esse perfil. E aí, então, buscar ajuda. Já é uma forma de melhorar. Muito bom. Engraçado Muito que a mulher, ela tem medo, muitas vezes, de falar, por medo de uma represália maior, né, de divulgar, de poder tentar sair dessa situação, e o homem tem vergonha, né, de falar que apanha da mulher, de falar que a mulher é autoritária, alguma coisa assim. E tem que quebrar esses conceitos, sim, porque quem mais sofre é a pessoa que está recebendo todos esses maus tratos, né? É vero. Doutora, uma pergunta da plateia. Meu nome é Ian, eu gostaria de saber, essa pessoa que ela é abusiva, ela ela tem um transtorno de comportamento. E assim, como que nós podemos, dentro de um relacionamento, ajudar essa pessoa? Nós, religiosamente falando, nós oramos por elas. Mas como que nós podemos proceder? Orientamos buscar uma ajuda, um médico, porque às vezes existe um relacionamento, no relacionamento existe um afeto, um sentimento, e às vezes a pessoa não quer abrir mão porque sabe que a outra pessoa está doente. O que é a melhor coisa a se fazer? Ficar apanhando não dá, né? Porque é complicado. Mas o que eu posso fazer? Eu oriento, procuro um médico, qual a melhor posição a se tomar nessa situação? Legal. Às vezes pode sim se configurar, realmente a pessoa pode ter algum transtorno, às vezes não, às vezes o que ela tem mesmo é um pavio curto, explode e aprendeu a ser assim, e como eu falei, é uma pessoa autoritária e que precisa tomar consciência para mudar. Mas às vezes a gente pode mesmo estar falando de um transtorno. Tá? Por que não? Pode ser aí um transtorno de personalidade, pode ser até uma psicopatia, né? Então uma pessoa fria, que seja calculista. E aí a melhor indicação é sempre a busca de um psiquiatra, de uma avaliação médica e de um acompanhamento psicológico, para que essa pessoa possa tratar, inclusive, se necessário, com medicação. Porque às vezes ela tem uma falta tão grande de controle que ela só consegue, aquela pessoa, mas eu não consigo me controlar. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já bati. Então, muito provavelmente, essa pessoa precise aí do acompanhamento psicológico e do acompanhamento médico. Muito bem, é isso aí.
Doutora, tem muita coisa para a gente falar, o assunto é bem vasto, bem amplo, e como a senhora disse, a importância de tratarmos isso é muito grande, porque alerta as pessoas que passam por isso e também o agressor, né, abrir os olhos e olhar para si e saber que está exagerando, que não é uma boa. Até programas contra isso estão sendo feitos por causa dessas pessoas que estão agindo dessa forma, tem que procurar ajuda. A gente agradece muito a participação da senhora e pedimos os seus contatos, por favor. Bom, gente, os contatos são os que vão aparecer, o que vai aparecer aí na telinha. E eu quero convidar vocês a conhecerem o meu canal. Eu eis-me aqui, Simone Matias. Tá bem legal. Eu falo lá sobre relacionamento, sobre carreira, sobre qualidade de vida. E eu quero aproveitar e mandar um muito obrigado para o meu editor, para o meu coaching, para o Ricardo Marques, que tem acreditado no meu trabalho. Obrigada, muito obrigada. A gente agradece mais uma vez sua participação. Obrigadão. E para você que está em casa, é exatamente isso. A gente precisa realmente buscar de Deus aquilo que vem dele. Como o João Figueiredo falou, como nós temos tratado aqui durante esse bloco, durante esse assunto, nós devemos buscar aquilo que verdadeiramente vem de Deus. Toma cuidado com esses negócios de Deus escolheu ela para mim, Deus escolheu ele para mim. Não, Deus falou para mim que é para eu casar com essa pessoa. Deus não fala isso com ninguém. Não tem uma evidência bíblica que Deus falou que aquela pessoa era para você ou algo parecido. Deus não escolhe ninguém para ninguém. Quem escolhe é você. Deus abençoa. São duas coisas totalmente diferentes. Então você escolhe, você observa, você vê, como o João falou, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, o que vem de Deus, a pessoa que ame a Cristo, a pessoa que leva você para a igreja, não tire dela, a pessoa que queira o seu bem, a pessoa que, como a gente falou, até possa falar para você a respeito da roupa, alguma coisa assim, mas sem agressividade, sem maltratar, né, sem abusar, sem passar dos limites. Busque aquilo que verdadeiramente vem de Deus. E começou a passar por essa situação, não crie ódio, não crie raiva dessa pessoa, também não crucifique essa pessoa, perdoe, ame. Se for necessário não estar mais junto, no caso obviamente do namoro, do noivado, se separe dessa pessoa, ore por ela, peça misericórdia de Deus pela vida dele, para Deus mudá-la, e vai seguir o seu caminho. Só tira da sua cabeça esse negócio que eu não posso separar, porque Deus diz que a gente vai ficar junto, que a gente vai casar um dia, e aquele negócio todo. Deixa Deus trabalhar no seu coração, ele sabe o que é melhor, e se ele escolhe alguma coisa, ele não vai escolher aquilo que vai lhe prejudicar, mas vai só lhe abençoar, tá certo?